Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Vamos falar sobre nosso Esporte Clube Bahia. Veja bem, sem sucesso em Portugal, jovens buscam reencontrar futebol no Bahia. Essa é a nossa primeira notícia. Também o volante completa um mês sem jogar e outros também perdem espaço. É o caso do Lucas Araújo, ok? É o caso do Lucas Araújo. Então vamos a essas notícias. Vamos primeiro essa notícia aqui. Sem sucesso em Portugal, jovens buscam reencontrar futebol no Bahia. Arthur Salles, que foi a última contratação do Bahia, é o terceiro jogador do Grupo City a chegar ao Bahia depois de passagem apagada em Portugal no segundo semestre de 2022. Olha só, o atacante de 20 anos, Arthur Salles, vem ao Bahia para tentar recuperar seu futebol após uma passagem apagada no futebol português. Essa é a situação de outros dois nomes que também vieram para o esquadrão provenientes de clubes do Grupo City. Enquanto Arthur Salles jogou 15 partidas no Paços de Ferreira, Kaique e Diego Rosa também não conseguiram sequer a titularidade em clubes de pouca expressão no futebol português e foram trazidos para reencontrar o bom futebol que colocaram como promessas do futebol brasileiro. Aí a gente se pergunta quando vê esse tipo de coisa, né? Então é esse time que o Grupo City está formando para jogar a Série B. Isso é no mínimo de respeito, né? Se não é uma coisa sem noção, que eu acho difícil que seja sem noção o Grupo City nesse sentido aí, né? É uma empresa, um grupo empresarial, né, de grande porte, que administra o futebol, tem agora com o Bahia são 13 clubes. Então, são esses jogadores que vão disputar a Série A. É muito complicado, sabe? Acreditar nesse tipo de coisa, né? Você vê, olha, esses jogadores, eles sequer estavam se destacando em clube de segunda divisão em Portugal. Arthur Salles, Kaique e Diego Rosa. Eu torço para que dê certo. O Kaique, até agora, a gente não viu nada de vantagem. O Diego Rosa, inclusive, jogou um pouquinho, né? Quando chegou, agora, no jogo de ontem, nesse jogo contra o Itabuna, ele entrou no segundo tempo. Mas o que é que a gente vê aí? Olha só, aquela velha história. O Bahia está sendo um laboratório para jovens que não deram certo na Europa. Sendo assim, os três voltam ao futebol brasileiro, certamente antes do que imaginavam, ao serem negociados para o futebol europeu de 2020 e 2021. O objetivo é de conquistarem uma nova afirmação como talentos para o futuro. Essa é a história de promessas, né? Depois de dificuldades no início da jornada, né, na Europa. Com 19 anos, Kaique, inclusive, jogava no mesmo clube de Arthur, o Paços de Ferreira, é o lanterna do campeonato português. Olha só. Aí é um menino desse que vai jogar a Série A brasileiro, um campeonato disputadíssimo. É muita irresponsabilidade, é desrespeito à torcida do Esporte Clube Bahia. Aí nós temos mais aqui, ó. Mas também não confirmou seu espaço no time titular, mesmo um time de má qualidade. Em sua chegada ao Bahia, o técnico Renato Paiva, inclusive, comentou sobre a passagem de Kaique em Portugal. Kaique foi visto como craque pelo Pepe Guardiola e no Paços de Ferreira nem jogou. Falou Renato Paiva em dezembro, ao afirmar que compreende o tempo de evolução dos jovens jogadores. Quer dizer, o Bahia com o Grupo City desceu para um nível terrível, né?
Nunca imaginei uma coisa dessa. Os torcedores do Esporte Clube Bahia, né, assim como eu, é claro que com esse Grupo City, eu não tinha muita ilusão com esse Grupo City não, né? Mas pensei que fosse melhor, que tivesse um mínimo de respeito com o Esporte Clube Bahia, com a torcida do Esporte Clube Bahia. O que nós estamos vendo é que, claramente, o Grupo City está fazendo do Bahia um laboratório para preparar esses jovens, promessas futuras, entendeu? É isso que estamos vendo. Então, isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito. Agora, você se pergunta também, por exemplo, quando o Belintani estava à frente das negociações para a formação da SAF, negociações com o Grupo City, esse tipo de coisa deve ter sido ventilado. Será que o pessoal do Grupo City não chegou a dizer, olha, nós vamos utilizar o Bahia, né, para um laboratório e uns 3 anos depois é que o Bahia vai poder ser um time forte. Devia ter jogado limpo, ou então o Belintani ter jogado limpo com a torcida, né? Nesse caso, eu lembro aí, a única pessoa certa, o único torcedor certo nessa história todinha aí foi o Binha, né? O Binha que disse que era um perigo que estava se fazendo, entendeu? O Binha estava correto, pelo menos até agora. Possa ser que mude a estratégia do Grupo City em relação ao Bahia, mas pelo andar da carruagem, eu acho que a coisa vai continuar desse jeito. Eu espero que eu esteja errado, mas pelo andar da carruagem, o Grupo City vai dizer, não, vamos sem problema não, a gente vai fazer isso, é laboratório, o Bahia vai ser rebaixado, mas a gente vai fazer um time bom daqui a 2, 3 anos, tal. Isso aí, alguma coisa desse tipo, é o que está se desenhando, claramente, né? Então, Diego Rosa, por sua vez, tem 20 anos, atuava pelo Vizela, clube que está na 9ª posição da elite portuguesa e que havia acabado de ser promovido para a primeira divisão, mas também não se firmou Diego Rosa. Arthur e Diego Rosa fazem caminhos semelhantes na carreira, comprados pelo Grupo City, pelo potencial demonstrado nas divisões de base, respectivamente de Vasco e Grêmio. Os dois jogadores tiveram a primeira experiência na Europa jogando juntos na 2ª divisão da Bélgica. Pelo Lomio SK, Diego Rosa fez 29 jogos, com 2 gols e 2 assistências em 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 gols e 2 assistências. Já Arthur atuou por uma temporada com 8 gols e 2 assistências em 19 jogos. Aí já parece melhorzinho um pouco. Kaique no futebol português, olha só, 9 jogos, 3 jogos como titular pelo Paços de Ferreira. 306 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Diego Rosa no futebol português, 11 jogos, 4 apenas como titular pelo Vizela, 381 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Arthur Salles, 15 jogos, 4 como titular pelo Paços de Ferreira, 447 minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência. Ian Couto, esse não veio para o Bahia, né? Mas é porque estava nessa leva aí. Outro jovem brasileiro do Manchester City faz um caminho oposto. Jogador atualmente de 20 anos, lateral direito Ian Couto pertence ao Manchester City e já vinha ganhando minutagem em outros clubes europeus, enquanto não tinha o visto de trabalho para jogar na Premier League. Aos 18 anos, foi emprestado pela primeira vez ao Girona, com 29 jogos na 2ª divisão espanhola de 2020 a 2021. Entre 2021 e 2022, esteve na Liga Portuguesa com a camisa do Braga, acumulando 42 jogos, quer dizer.
Após uma temporada com afirmação como titular em Portugal, recebeu oferta de empréstimo do Flamengo no ano passado, mas o Manchester City não aceitou sua volta ao Brasil e preferiu dar continuidade ao seu desenvolvimento na Europa. Hoje ele atua novamente pelo Girona, com 15 jogos na primeira divisão da Espanha. Ou seja, laboratório, né? Essa é a questão aí, laboratório. Então, essa questão aí do laboratório, o Grupo City tinha que jogar limpo com o Bahia, o Bentani tinha que jogar limpo também, né? Falou assim por cima, no início não vai se ter essas conquistas todas, mas não, a situação é pior do que se imagina. O Bahia não tem nível nem para time de ser para campeonato de Série D, para a 4ª divisão. Esse time que está aí não tem nível nenhum, não tem condição nenhuma. É tanto que os melhores jogadores, pasmem, os melhores jogadores desse elenco do Bahia, digo pasmem mais uma vez, quem são? São jogadores que estavam na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, né? Jogadores que conseguiram levar o Bahia aos trancos e barrancos para a 1ª divisão. Aí temos aí o Jacaré, temos o Matheus Bahia, o Borel, o Mugni, Lucas Mugni, tá? Esses jogadores aí, entendeu? O André. Então, esses jogadores conseguem ser melhor do que essa leva que teve, esse Diego Rosa, esse Kaique. O Arthur Salles a gente não viu jogar ainda, mas não tem experiência. Então, esses jogadores que vão peitar, vão jogar contra os clubes da Série A, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, Santos, são esses jogadores que vão jogar com, né? Esse time não tem a mínima condição. Vai ser uma campanha pior do que a Chapecoense. O Bahia, quando tiver 10 jogos, por exemplo, quando terminar o primeiro turno, o Bahia já vai estar rebaixado. Porque não vai ganhar nenhum jogo no primeiro turno. Né? Não vai ganhar nenhum jogo. Pode ter certeza. Com esse time aí, com esse elenco, com esse técnico. Porque se mudasse de técnico agora, nesse momento, até poderia ser, olha, não é tão ruim assim não. Vamos pensar. Olha, a gente está com 4-3-3, tá? E vamos lá, vamos povoar esse meio campo, né? Vamos povoar esse meio campo, um 4-4-2, alguma coisa assim, e vamos dar novo ano a esse time, trocando inclusive o técnico, trazer um técnico com mais experiência, né? Acho que um técnico brasileiro mesmo, tipo um técnico como Dorival Júnior, por exemplo. Dinheiro o Bahia tem, né? Com o Grupo City tem. Agora a pergunta é, será que um técnico brasileiro vai querer jogar, vai querer assumir um time, se o Grupo City tiver, não, a gente vai ser isso aqui, a gente quer ir dessa forma assim, né? Continuar com o 4-3-3, tal, alguma coisa assim, né? Bom, a situação aí é muito grave em relação ao Bahia, né? Agora, com a história do Grupo City que comprou o Bahia, o Grupo City comprou o Bahia, mas não comprou a torcida do Bahia. O Grupo City não vai comprar nunca a torcida do Bahia, entendeu? Não vai comprar a torcida do Bahia nunca, ok? Essa é a questão. Bom, e aí, olha só, né, essa é a notícia, né? Vamos mais aqui, que a gente estava colocando aqui, né? Volante completa um mês sem jogar e outros também pedem espaço. Vamos lá, então, a essa notícia, né? Reprovado na primeira passagem, o meio-campista iniciou o ano novamente no elenco e já está sem espaço. O Lucas Araújo, né? Reportagem do scbahia.com, como também aquela outra reportagem que eu li. Então é isso.
O futuro de Lucas Araújo não deve ser jogar a Série A, novamente com a camisa do Bahia em 2023. Após retornar de empréstimo, o volante já está fora dos planos da comissão técnica, mesmo nas primeiras competições do ano. Depois de jogar a Série B pelo Sampaio Corrêa, o meio-campista se reapresentou ao esquadrão e fez toda a pré-temporada com o técnico Renato Paiva, iniciando 2023 no elenco. Ele ganhou uma chance para jogar no primeiro jogo do ano, não voltou mais a ser utilizado por Paiva. No total, contabiliza apenas 17 minutos em campo sob o comando do técnico do time principal. Depois disso, só atuou novamente no dia 11 de fevereiro contra o Doce Mel, quando um time alternativo foi usado com o técnico Rogério Ferreira. Depois disso, não pisou mais no campo, nem mesmo na partida da última rodada da primeira fase contra o Itabuna, com o Sub-20. Além disso, ele só foi relacionado novamente para mais 2 partidas, a última delas em 17 de fevereiro. Sem agradar, o atleta não ganhou novas chances, nem mesmo durante a lesão de Rezende e a falta de opções no setor. Perdeu ainda mais espaço com a chegada de Iago ao grupo de volantes. A tendência é de que o meio-campista deixe o Bahia até o final da janela de transferências. Outros jogadores que estão perdendo espaço. Vamos lá. Com o decorrer da temporada, os jogadores que iniciaram o ano ganhando chances já começam a perder espaço em meio à chegada de jogos decisivos e à proximidade da Série A. Douglas Borel, com 8 jogos na temporada, perdeu espaço com o retorno de André após a seleção Sub-20 e não é relacionado desde a goleada para o Sport no dia 22 de fevereiro. Miqueias, por sua vez, é mais um que não joga desde a mesma goleada em Recife, quando ele foi titular e jogou por 90 minutos. Já Everton tem apenas 2 partidas no ano, e sua outra atuação foi contra o Doce Mel. Ele foi titular e jogou por 90 minutos. Desculpa, o Everton, eu li aqui errado. Everton tem apenas 2 partidas no ano, sua última atuação foi contra o Doce Mel, com o time sub-20, ou seja, também tem 1 mês sem jogar. Com a chegada de Arthur Salles no elenco, o atacante perde ainda mais espaço, que continuará a ser reduzido quando novos reforços chegarem ao grupo até o final da janela. Kennedy, que começou o ano como novidade do elenco, não engrenou durante os treinamentos com Paiva e a ponto de receber alguma chance. Sem nenhuma atuação, ele tem seu empréstimo encaminhado para o Atlético Goianiense. E aqui, esse caso aqui, eu já li uma coisa adiante, né? Aqui é o Marco Antônio. Quem começou o ano com a novidade do elenco, não engrenou durante os treinamentos com o Paiva, já está de volta ao elenco sub-20 para o restante da temporada. Marco Antônio já acertou a saída. Ainda falta ser oficializado, mas o meia Marco Antônio não agradou sequer ao técnico Renato Paiva, a ponto de receber alguma chance. Sem nenhuma atuação, ele tem seu empréstimo encaminhado para o Atlético Goianiense. As questões burocráticas devem ser resolvidas ao longo dos próximos dias para o anúncio oficial. Então essa é a situação aí do Esporte Clube Bahia, né? O volante, o volante Lucas Araújo, né, já deve sair do Esporte Clube Bahia, né? Não está agradando. Bom, na verdade o Bahia precisa reforçar todo o seu elenco, né? Esses jogadores que vieram, todos, né, esses 14 jogadores que vieram agora, dessa leva todinha, o único que eu ficaria é o Biel. Porque o Everaldo não está jogando absolutamente nada, né? E esses outros tudinho que veio da Europa não estão valendo absolutamente nada. Talvez com a mudança de treinador, que eu acho difícil o City mudar esse treinador, é mais uma coisa, né? O City vai dizer, não, a gente comprou o Bahia é nosso, a gente faz o que a gente quer, né? Então o City não está preocupado com a torcida. Então
dá a entender, né, pelo silêncio, inclusive, diante de tudo que acontece, o silêncio do Cadu Santoro, né, o silêncio do City, dá a entender, até pela arrogância do técnico, o Renato Paiva, dá a entender o seguinte: olha, o City está dizendo assim, estou pouco me lixando com a torcida. Aliás, em outras palavras, o treinador Renato Paiva já disse, né? Não me interessa, né, pressão, né, assim, de fora para dentro, né? Ou seja, não interessa a torcida, né? Não interessa a torcida. Olha, é um desrespeito enorme com o torcedor do Sport Clube Bahia, uma das maiores torcidas do Bahia, uma das maiores torcidas do Brasil. É um desrespeito muito grande que o Grupo City está fazendo com o Bahia. É um desrespeito o que o treinador Renato Paiva diz sempre que se pergunta alguma coisa que ele não gosta, né, principalmente em relação à pressão da torcida. Então, ele está dizendo com todas as letras, né? Em outras palavras, olha, estou pouco me lixando para a torcida, porque o Grupo City me contratou para isso, eu devo obrigações ao Grupo City e pronto. Entendeu? Isso é o que eu consigo perceber, tá? Desse Grupo City com Bahia nesse momento. Dê a sua opinião então aí, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. Dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.